Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já passou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque alguns nomes são protegidos enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando a conta enquanto o sistema se protege, você chegou ao lugar certo e esse canal existe para expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar a voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreva agora, ative o sino e compartilha. Por quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isso é Vitrine Política. E essa notícia vem diretamente de Brasília com o Braddock Show. Garotinho explica o sistema brasileiro e Rodrigo Constantino faz a melhor análise. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Braddock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Eu falo sobre sistema, a pessoa fica em casa, mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema. O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima, que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, liderados pelo sistema financeiro. A família Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima. Né? Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cortes superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos, que normalmente giram em torno de 350 deputados federais, Olha. alguns governadores, né, e pelo menos 41 senadores. Então você tem o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem, né, A sua bancada é pessoal ali. que eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte, poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros, eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra, é tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem ali uma faixa intermediária, que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele, a outra parte está dizendo, segura aí. Né? Então o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele, o Supremo querendo proteger ele, o TCU querendo proteger ele, a cabeça do sistema querendo engolir ele. Quer aumentar o dinheiro. É aumentar o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Olha, menino, eu mencionei ainda há pouco, né? Como todo esquema simplificado, né? É óbvio que isso peca por deixar de fora muita coisa, muitas nuances, muita coisa complexa que existe nesses acordos de poder e por aí vai. Mas, para efeitos didáticos, de você mostrar assim, existe um sistema que a gente vem chamando de sistema, né? Podre e carcomido, que são os tais donos do poder. Vamos lembrar lá de Raimundo Faoro e por aí vai. Né? A turma que manda, a turma que tem poder, que às vezes é muito diferente de ter dinheiro. Né? Tem dinheiro envolvido também, são muitos bilhões, mas tem muita gente com muito dinheiro que não tem poder político, poder de fato, poder de polícia, poder de mandar para prisão os desafetos e por aí vai. Então, esse sistema, ele foi muito bem resumido pelo Garotinho, de certa forma. Existe um braço financeiro e olha, a reflexão sugerida pelo próprio André Marsiglia, nosso colega aqui de Braddock e tudo, ela foi muito instigante, né? O Master é um banco médio. O Master comprou metade de Brasília. Imagina um banco grande. Se o Itaú, vamos colocar como exercício hipotético, se o Itaú, o BTG, o Bradesco resolvem comprar Brasília, como é que fica? Né? Então existe um poder econômico financeiro que tem bancos, porque é um setor cartelizado, tem algumas indústrias que estão mamando no BNDES desde sempre, e por aí vai. Tudo que é muito concentrado, depende de subsídios ou protecionismo do governo, isso aí faz parte de esquema
com essa turma. Aí tem que ter os despachantes do poder, que o garotinho chamou do legislativo ali, né? Do poder legislativo. Então, são os despachantes, o centrão fisiológico, que está ali para levar suas agendas, para protegê-los de projetos de lei reformistas, liberais e por aí vai, né? E tem a turma dos guardiões, que vem ganhando um protagonismo muito maior do que tinha no passado, que é essa turma do Supremo, que alguns, inclusive, acham que tem até demasiado poder hoje em dia, né? E isso assusta um pouco os tradicionais caciques e tudo mais, porque amanhã o Alexandre de Moraes manda prender qualquer um, censurar qualquer um e por aí. E não pode, porque tem a mídia, que o garotinho também cita, para validar as narrativas, né? A opinião oficial, digamos assim, e por aí vai. Então, são muitos que participam disso, como qualquer esquema que tem muita gente poderosa, muita gente rica. É óbvio que tem traição interna, briga, disputa de poder, de nicho, de espaço, e a gente conta com isso. Por isso que eu sempre brinco, né, que quando começa a brigar essa turma, né, a gente tem que torcer sempre pela briga. Sem dúvida, claro, tem que torcer pela briga, concordo. Sabe que nesse processo o Alexandre de Moraes poderia sair prendendo todo mundo, né? O Rodrigo disse isso há pouco. Tem um dado que eu acho relevante para a gente trazer aqui, Emilinho, que é a nota que o Alexandre de Moraes divulgou depois da reportagem, bela reportagem do portal Metrópolis, relatando, detalhando como é que funcionava, ou pelo menos como aconteceram esses encontros do Alexandre de Moraes na casa do Daniel Vorcaro. A reportagem fala de mais de uma passagem do Alexandre de Moraes, mais de uma visita à casa do Daniel Vorcaro, uma delas, aquela descrita com o bunker, as poltronas para degustação de charuto, vinho, e enfim, tem todo ali o detalhe na reportagem do Metrópolis de ontem. E ele divulga uma nota na sequência, que isso é informação, tá? Essa nota caiu muito mal nas redações Brasil adentro. Isso passando por várias redações, jornais diferentes, eu tô falando da imprensa tradicional, porque isso foi comentado e evidentemente que a notícia circulou. Caiu muito mal a nota do ministro Alexandre de Moraes, porque ele se refere, ele não está mais fazendo aquele esporte favorito dele, que é pegar ali os jornalistas de direita, os jornalistas que não se alinharam a esse consórcio de poder, PT, STF lá atrás, os jornalistas que não olharam com nojinho para o Bolsonaro, que não aderiram a esse consórcio, a essa patota. E aí eles foram perseguidos. Perderam redes sociais, passaporte, contas bancárias, tá aqui o Rodrigo Constantino como talvez um exemplo nesta bancada, mas são vários. Então, agora, o alvo do Alexandre de Moraes nessa nota era um veículo considerado da imprensa tradicional hoje, sem contar que o Grupo Globo tem divulgado vários furos nesse sentido. Foi a Malu Gaspar quem trouxe a informação da reunião, Galípolo Alexandre de Moraes. Depois nós temos a história do escritório da senhora Viviane, a esposa de Moraes. Depois as reportagens envolvendo o Dias Toffoli. O jornal Estado de São Paulo foi àquela casa da cunhada do Toffoli, em Marília, no interior. Mostrou que ali não poderia funcionar a sede de um resort ou de uma rede, como é o Resort Itaiaiá, na divisa do Paraná. Pois bem, aquela nota fala em... usa expressões como falsa, reportagem falsa, mentirosa e que presta serviço, ela fala em criminosa e desqualificada. São palavras utilizadas ali. Bom, se isso não é agressivo contra o jornalismo, contra a imprensa de um modo geral, e eu não tenho a nota aqui na minha tela, neste exato instante, mas se você ler esta nota, Emílinho, você vai ver que a forma como ele fala, que são mais ataques criminosos e desqualificados, ele joga ali tudo num balaio, como se fosse algo coordenado para atacar o STF, como se a imprensa estivesse atacando o STF. Isso foi muito mal visto. Estou trazendo essa informação e finalizo aqui, para mostrar que, por um lado, não adianta você alimentar o jacaré achando que você sempre vai estar no final da fila. Uma hora a fila acaba e chega no final da fila. Esse é um ponto. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Na mira da Polícia Federal, BRB e Banco Master, influenciadores famosos foram procurados por Flap. A agência sondou influenciadores para defender o BRB em meio ao escândalo do Banco Master, mas alega que a proposta foi recusada. A agência Flap, contratada pelo Banco de Brasília, confirmou ao portal 360 nesta quinta-feira que sondou cerca de 15 influenciadores da área de finanças para participar de um encontro com o presidente da instituição, Nelson Antônio de Souza, com o intuito de divulgar publicamente a atuação do banco. O convite, segundo a empresa,
ainda estava em fase preliminar e planejamento e previa um almoço nos dias 10 ou 24 de fevereiro. A participação seria remunerada e, em troca, os convidados fariam relatos públicos sobre o encontro. A iniciativa veio a público após influenciadores como Natália Arcuri, Renata Barreto, Renato Brea e Murilo Duarte divulgaram nas redes sociais que receberam proposta de participação, mas recusaram o convite. A FLEP, em nota, afirmou que a abordagem não envolveu submissão ou aprovação prévia do BRB, ou que os contratos foram apenas uma cotação preliminar prática comum em planejamento de envio. A agência também declarou que não houve intenção de compra de opinião nem em relação ao escândalo que envolve o Banco Master. Segundo a FLEP, a proposta visada apresentar a nova modelagem institucional do BRB aos convidados, permitindo que formassem suas próprias conclusões. O BRB foi procurado para comentar o caso, mas não respondeu até a publicação desta matéria. A tentativa de compra do Banco Master pelo BRB ocorreu em 25, antes da liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central em novembro daquele ano. As investigações apontam que o esquema de fraudes bilionárias envolvendo emissão de títulos de renda fixa e movimentação artificiais de ativo. O caso está sob relatoria do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, por alegação de que envolve autoridades com foro privilegiado. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.